Fala pessoal, Wagner Souza mais uma vez aqui com vocês. Galera, e hoje eu estou passando aqui para deixar uma dica para vocês sobre como vocês utilizarem e aproveitarem o máximo aqui dessa função aqui da Compass, Meus Jogos. Essa função aqui não funciona apenas como sua agenda, para você saber quais são seus jogos do dia. Porque, por exemplo, vamos supor que aqui no dia 26, próxima sexta-feira, eu tenho selecionado aqui esses três jogos aqui para operar. Eu marco os meus mercados que eu opero, por exemplo, PTTS, over 1,5 e 2,5, FT. Eu marco esses três jogos aqui. Os jogos estão aqui com as estrelinhas marcadas, significa que eles estão favoritados em meus jogos. Isso já é bem óbvio. Então, quando eu vou para aqui, para meus jogos, e vou diretamente ali no dia 26 de maio agora desse ano, quando eu venho aqui, galera, olha só, os jogos que eu favoritei estão aqui, ó, tá vendo? Justamente com os meus mercados favoritados. Essa é uma função que funciona aqui para a gente como agenda, para a gente saber quais são os nossos jogos do dia. Eu não preciso diretamente ir na Compass aqui no estatística de gols para ver quais são os meus jogos. Não, já estão favoritados aqui em um único lugar que eu posso ver todos de uma única vez, tá? Aqui tem pouco porque eu favoritei só os três para dar exemplo. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que essa função aqui de meus jogos, ela tem muito mais do que apenas servir como agenda. Por exemplo, eu tenho um método que é back ao favor do time da casa. Então, eu quero saber como é que está o andamento desse método. No geral, com todas as ligas que eu opero, é só eu clicar aqui casa, ou seja, estou dizendo que casa venceu. Olha só, o meu enrate totalmente calculado, a quantidade de jogos que foram ganhos e a quantidade de jogos que foram red. E isso adianta muito a gente. Porque depois do meu enrate já estar aqui calculado, eu só vou calcular aqui a odd justa dessa metodologia para saber qual é a minha odd justa, tá? Outro método que eu tenho aqui, over 1,5, olha só, totalmente calculado. Então, isso é uma função que nos ajuda bastante porque já nos entrega um cálculo pronto. Eu quero ver isso por dia. Como foi o meu desempenho, por exemplo, na terça-feira dessa semana, ontem. Aqui estão todos os jogos que me deram green, todos os jogos que me deram red. Eu quero ver como foi o back casa. 100% de red, um jogo. Como foi o 1,5, 100% de green, todos os jogos bateram. Então ele me dá todos os jogos com o seu enrate calculado. Eu quero saber por método, eu tenho um método salvo aqui na Compass, eu quero saber por método quanto que bateram. Eu venho aqui, clico e ele vai me mostrar, olha só, 100% deles bateram nesse método pai, filho mais EV. Então, galera, a função meus jogos lhe dá muito mais do que só a função de agenda do dia para você saber quais são os seus jogos. É algo muito interessante para a gente estar trabalhando, já mostra nossos enrates, nossas metodologias no geral e por liga, pessoal. Olha só, vou te mostrar uma coisa aqui. Olha só, eu tenho aqui, ó, todas as ligas que eu já operei, estão aqui, ó. A ferramenta, no momento, ainda não calcula por liga individual aqui na função meus jogos, mas olha só, é só a gente fazer uma forcinha. Eu tenho aqui, por exemplo, a Alemanha 3, eu venho aqui e vejo todos os jogos que eu operei na Alemanha 3, dá um trabalhinho, eu sei que dá. Você conta quantos jogos deu na Alemanha 3, vamos supor, 100 jogos. Desses 100 jogos do meu método over 2,5 eu ganhei 60, perdi 40. Então eu sei que eu tenho um rate de 60% na Bundesliga 3 da Alemanha. Com isso eu consigo calcular qual seria a minha odd justa, de acordo com a minha metodologia, na Bundesliga 3. E aí eu indo no backtest,
fazendo uma pesquisa geral, no geralzão, para eu ver qual é esse rate, e depois colocando meus inputs, eu posso comparar com os jogos que eu estou operando para ver se eu estou indo bem, se eu estou indo mal, se essa minha odd de juros está muito próxima do geral, se ela está alta, se eu tenho margem para tá tendo lucro ou não. Então a gente consegue fazer tudo isso. O cálculo por liga, ele vai lhe dar um pouquinho de trabalho, porque tu tem que fazer o que eu falei. Pegar todos os jogos aqui, somar, ver quantos deu green, ver quantos deu red e calcular o teu win rate. Isso manual. Mas tá aqui, ó. Os dados estão aqui, ó. Seus dados estão todos aqui, ó. Ó, tá vendo? A gente vê aqui que na Bundesliga o meu desempenho foi bem melhor do que na Bundesliga 3. Então, você já consegue comparar, você já consegue ver que vai ter ligas que você vai conseguir operar com uma odd talvez menor do que outras, ou uma odd maior do que outras, de acordo com sua metodologia e também de acordo com os estudos que vocês se proponham a fazer, tá? Então, pessoal, era isso que eu queria deixar como dica para vocês hoje, como vocês aproveitarem aqui o máximo dessa função Meus Jogos, tá? Então, se vocês puderem, deixem aí o like, ajuda bastante a gente, segue a gente aqui no canal para a gente estar fazendo mais vídeos como esse. Um grande abraço, fica com Deus.